Olá, dando continuidade à série Imunidade Emocional, o assunto de hoje é sintonizando frequências de saúde. E é importante para falar sobre isso antes, entender frequência, né? Então, entender inicialmente energia e saber que todos nós estamos muito familiarizados com a energia no nosso dia a dia, seja através do som, da luz, das cores ou da própria energia elétrica e magnética. Geralmente a gente não enxerga, mas sente e pode ver a manifestação da energia na nossa rotina. Basta ver a nossa vida hoje. Os aparelhos de todos os tipos, incluindo eletrodoméstico, iluminação, aparelho de comunicação, de voz, como os próprios celulares e computadores, equipamentos de dado, de imagem e por aí vai. Para falar sobre esse assunto, então, de frequência e energia, eu vou destacar previamente alguns conceitos importantes para contextualizar esse assunto. E o primeiro deles é o som. O som é uma onda que se propaga num meio. A velocidade do som vai depender do meio de propagação. A velocidade do som no ar, por exemplo, ao nível do mar, em condições normais de pressão e com temperatura em torno de 20 graus, é de 343 metros por segundo, o que corresponde a aproximadamente 1.234,8 quilômetros por hora. Então, o som é uma onda. A luz também é uma onda. É o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis. É uma energia eletromagnética radiante que pode ser captada pelo sentido da visão. Esse é o conceito de luz. Trata-se do campo de radiação do espectro eletromagnético. Então, a luz ela tem uma velocidade finita que se propaga em linha reta. A velocidade da luz mede o espaço percorrido pelas ondas a cada segundo. E comparativamente, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo e a velocidade do som 340 metros por segundo. Por isso, em caso de tempestades, primeiro a gente vê o raio para depois escutar o trovão. Já a energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças entre potencial elétrico de dois pontos, que permite estabelecer uma corrente elétrica entre eles. E pode ser observada e utilizada em diferentes formas, como luz, calor ou movimento. A frequência das ondas eletromagnéticas diz respeito ao número de oscilações que o campo elétrico realiza por segundo. Já o espectro visível é aquela porção do espectro eletromagnético cuja radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano de uma pessoa normal. Com isso, a gente vê que ondas com frequências mais altas carregam mais energia, e em ordem crescente de frequência, as ondas se distribuem no espectro eletromagnético, classificando-se em ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Um parêntese agora. Até o momento eu estava falando de conceitos de energia, de frequência, de vibração, de onda, de som, eletricidade, mas tudo isso para chegar num assunto que são as frequências da saúde. Como é que a gente faz essa correlação da energia com aquilo que a gente pode sintonizar também os nossos órgãos, as nossas células, e como é que isso acontece, porque que isso tem um efeito até mesmo para aumentar a nossa imunidade. Então é isso que eu vou agora colocar nas próximas imagens. Então, como exemplo, existe uma correlação entre a escala de cores e sons, e elas têm essas frequências sintonizadas, assim como a frequência dos sentimentos tem uma hierarquia entre os sentimentos que são mais de baixa frequência e os mais com uma frequência mais elevada. É interessante também que já foi mapeada a frequência dos órgãos. Então, cada órgão saudável, ele tem uma determinada faixa que ele vibra, aquela frequência. Outro conceito interessante é que já é de conhecimento da ciência que todos os seres vivos têm uma capacidade de emissão de partículas de biofótons. Todos os organismos vivos eles têm essa capacidade. Os cientistas já descobriram que os biofótons são emitidos a partir de cromatina presente no interior do núcleo celular, ou seja, eles provêm do DNA. Ou seja, existe uma comunicação fotônica celular. As células usam luz para conversar entre si.
Em 1992, Bruce Taino, ele desenvolveu o primeiro monitor de frequências do mundo, que podia determinar a frequência média de um corpo humano saudável. Ele chegou nessa faixa dos 62 a 71 MHz, que seria essa faixa de frequência saudável. Quando essa frequência cai, o sistema imunológico também fica comprometido. Se cai, por exemplo, para 58 MHz, sintomas como gripe, resfriado começam a aparecer, ou frequências mais baixas ainda, até chegar de 42 MHz, que é a frequência do câncer. Com base nisso, a gente consegue ver que é possível elevar a nossa frequência para chegar em níveis de saúde também. E aí tem um mapeamento das frequências de solfégio, que são sons, onde cada uma dessas faixas, ela nos coloca em contato com algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, através da elevação da nossa faixa de frequência. Então, por exemplo, a frequência do Dó, que é 396 Hz, esse solfégio nos ajuda a lutar contra sentimentos como culpa, medo, tristeza, é chamado de um tom de aterramento e limpeza. A frequência Ré, 417 Hz, ela ajuda a eliminar negatividade, remove bloqueios e do subconsciente, crenças limitantes, padrões de pensamentos tóxicos e hábitos prejudiciais. A frequência do Mi é geralmente considerada como a frequência do amor. E ela é muito utilizada para restaurar o equilíbrio interno, aumentando a consciência e até mesmo para reparar e estimular uma transformação em relação à nossa herança genética. A frequência do Fá, 639 Hz, ela é uma vibração que aumenta a compreensão, a tolerância, a harmonia interpessoal, a empatia. Já a do Sol, 741 Hz, é a frequência conhecida para ajudar a desintoxicar o corpo de todos os tipos de poluentes. Essa vibração também é útil quando se tenta resolver problemas e aumentar a clareza mental. E a frequência do Lá, 852 Hz, ela desperta a intuição e ajuda a retomar o equilíbrio espiritual. Esse tom também ajuda a enxergar através das ilusões e descobrir a verdade mais elevada, ajudando a se comunicar abertamente com o espírito. Existem outras faixas, mas aqui eu citei primeiro essas 6 como uma opção para a gente sintonizar. Bom, então a dica que eu deixo hoje é com relação a sintonizar frequências para melhorar a nossa saúde. Aqui eu deixei 6 exemplos, né, desses solfégios, das notas musicais e como que isso atua no nosso organismo. Então, é fácil de encontrar até mesmo na internet, numa pesquisa, frequência de saúde ou frequência em hertz, aí com esses 6 que a gente viu, é possível escolher um deles. Eu quero sintonizar no 528 Hz. Tem várias opções no YouTube, canais que trabalham com essas frequências e também com imagens. É interessante naquele momento de concentração para entrar em sintonia com algo mais ligado ao equilíbrio, à nossa própria saúde, seja mental, seja física, seja energética. Agora que a gente entendeu como é que isso acontece, né? Que todos esses campos estão relacionados, pode escolher. É como se eu tivesse apresentado aqui um cardápio de possibilidades de sintonização de frequências voltadas para a saúde. Então essa é a dica de hoje. No final do vídeo, se curtiu, eu peço que deixe ali o like, se não curtiu, o dislike, só para eu saber como é que está indo, e se tiver alguma sugestão ou comentário, também pode deixar abaixo, que a ideia é a gente continuar fazendo produzindo esse conteúdo. Um abraço.